Boa noite, irmãos queridos. Que a graça de Cristo esteja em nossos corações. Que a sua bondade supra aquilo que em nós deixa sofrimento, ou tristeza, ou dor, ou medo. Que qualquer coisa negativa seja controlada pelo Senhor. Vamos hoje estudar o Salmo de número 32. Eu vou pedir a Irene para fazer a leitura para nós. Salmo 32. Eu vou ler, tá? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar. No transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me na angústia. De alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, de outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Muito obrigado. Então, este é um salmo penitencial, chamado Salmo Penitencial. A palavra penitência significa constrangimento por erro, ou um sofrimento por erro cometido. Isso é a penitência. Quando uma pessoa passa por uma situação muito difícil, pode-se dizer que ele está pagando uma penitência. Então esse é o assunto do Salmo, o Salmo penitencial. O salmista trata do pecado, da culpa e de suas consequências. Encontra na confissão a solução para o problema do seu pecado. O salmista trata da deficiência humana para cumprir a justiça exigida por Deus. A culpa é consequência de uma coisa que chamamos de consciência moral. Consciência moral é a capacidade de descobrir se a pessoa está acertando ou se está errando. Os elementos da consciência moral é o erro e o acerto. A moral manda acertar naquilo que tem que ser acertado e não errar. Essa é a origem da culpa que exige a penitência. Culpa exige uma dor. Culpa exige uma penitência. O ser humano, diante do certo e do errado, ele deve reagir. Ou melhor, quando um ser humano viola os princípios morais, ele deve ter
uma reação, que é a vergonha e a culpa. E que essa vergonha e essa culpa ajuda a gente a buscar um bom relacionamento. Então, se eu ofendo uma pessoa e eu não tenho vergonha de ter feito isso, não muda nada. Mas se eu ficar com vergonha, eu vou fazer alguma coisa, porque a vergonha é desagradável. E a vergonha nos permite evitar muitas coisas, porque não queremos sofrer vergonha. E culpa, a mesma coisa. Muitas vezes nós sofremos pela culpa. E culpa é ruim, o culpado é ruim. Um diretor de um hospital na Inglaterra, um hospital psiquiátrico, ele visitava o pastor da igreja e dizia: pastor, quando o senhor for falar a respeito da culpa, me avisa que eu quero mandar uns pacientes lá para ouvir. E ele achava que muitas pessoas que estavam lá internadas por depressão, por perturbações, por ansiedade, esse diretor do hospital psiquiátrico, ele achava que muita gente estava ali por causa de culpa, porque erraram e não resolveram o erro. E ele falou para o pastor: pastor, se eu pudesse perdoar pecados, eu ia dar alta para a maioria desses pacientes, porque eles estão aqui, a maioria deles carregam culpa. A culpa é o peso pelos erros dele. Então, o ser humano reage com culpa quando erra, mas a culpa é benéfica. Muita coisa errada a gente não faz porque a gente não quer sentir culpa. Culpa é muito ruim, traz doença, traz morte. Pois bem, isto é o que podemos avaliar no início dessa palavra. Bom, então o salmista fala da violação da justiça. A justiça pode ser violada. Essa violação da justiça pode ser chamada de pecado. Então tem vários nomes aqui, né? A violação da justiça pode ser chamada de transgressão. A transgressão significa ultrapassar uma linha que não pode ser ultrapassada. Isso é transgressão. A palavra pecado significa não alcançar o alvo, não chegar lá. Não chegar lá. Então, eu tenho que pagar alguma coisa, eu não pago, eu estou em pecado. Eu preciso ajudar alguém, eu não ajudo, eu estou em pecado. A iniquidade. Iniquidade é traduzido como malícia, perversão do bem, resistência para reconhecer o erro. Isso é iniquidade. O dolo é traduzido como fraude, engano, um ato prejudicial ao próximo. Esse é um ato voluntário e intencional. A gente pode transgredir porque a gente quer transgredir, a gente pode ter iniquidade porque a gente tem iniquidade. Agora, o dolo é uma coisa intencional. Muitos dos nossos erros não são intencionais, aí não há dolo. Então, existe o crime intencional, é doloso, né? E o crime não intencional é culposo, que tem culpa, mas não houve dolo ou dolo. Pois bem, então o pecado é a violação da justiça. O pecado diminui as chances do outro. Toda vez que alguém peca, alguém será prejudicado. Aliás, não é bem assim, mas podemos dizer que o pecado é a violação da justiça, não é o pecado. Pode ser violação contra Deus, porque Deus é um Deus que é exigente, moralmente exigente. Pode ser contra o nosso próximo, pode prejudicar o nosso próximo. Quer dizer,
A violação da justiça ofende a Deus, porque Deus é justo. Ofende ao próximo porque prejudica o próximo. E ofende aquele que errou. Como eu estava falando, né? Aquelas pessoas cheias de culpa, elas são prejudicadas. A culpa é muito ruim. E o salmista está dizendo exatamente isso. Quando nós pecamos, a chance do outro diminui. Por exemplo, a corrupção na política. Quando um político pratica corrupção, muita gente é prejudicada porque aquele recurso para os carentes é desviado. Então, nesse pecado, nessa corrupção, outros são prejudicados. A exigência contra o pecado foi feita para o bem de todo mundo. Quando todo mundo acerta, todo mundo fica bem. Agora, se um acerta, outro erra, o que errou prejudica o que não errou. Às vezes na escola, por exemplo, tem 2, 3 alunos na prova, estão colando. Aí atrapalha a prova, a professora chama a atenção de todo mundo. Você que está fazendo certo perde a sua concentração, porque um errou e outros são prejudicados. Aliás, o apóstolo Paulo disse que por uma só pessoa entrou o pecado no mundo. Um só errou e todo mundo paga as consequências. A teologia diz que nós carregamos consequências ruins da falha de Adão, porque Adão não quis reconhecer a sua limitação. Adão e Eva não aceitaram a sua limitação. Quando não aceitamos a nossa limitação, alguém padece, alguém sofre. E o salmista está dizendo exatamente isso. O dolo, a iniquidade, o pecado, a transgressão prejudicam ao próximo. As leis vieram para que todas as pessoas tenham chance. Se todos cumprirmos a lei, todo mundo vai se dar bem. Então, é uma coisa importante que a lei seja cumprida por todos. Onde há justiça por todos, há o benefício para todos. Estão falando, muita gente morre porque alguém violou a justiça. Muita gente está com fome porque alguém violou a justiça. Eu estava pensando outro dia, estavam mostrando na televisão as escolas, né? Não sei quantas mil escolas, depredado, quebrado. Né? Então alguém fez aquilo, né? Alguém violou a norma e muita gente paga por causa disso. O salmista então fala das consequências do pecado. O pecado normalmente deve gerar culpa na pessoa normal, ou vergonha. Isso é bom, porque a culpa é um recurso para o bem de todo mundo. E o reconhecimento da culpa melhora para todo mundo. Agora, aquele que cometeu o delito e não admite a culpa, ele continua prejudicando as pessoas. Então, há tantas coisas danosas que não são reconhecidas. Doença, o salmista diz, meus ossos se consumiram. Ele enfrentou um problema de culpa. E ele achou que aquilo tinha sido muito ruim para ele. A culpa é uma coisa desastrosa, faz muito mal. E o salmista está falando exatamente disso e do que nós precisamos fazer diante da culpa. A doença, ele diz, meus ossos se consumiram. Aliás, há uma teoria que a maior parte dos problemas ortopédicos tem uma origem na falta de alegria, na falta de esperança, na falta de ânimo e muitas vezes na culpa. Doença, perturbação emocional. Ele diz assim, meu humor ficou como orvalho que seca pelo calor. Ele está descrevendo um quadro de depressão. Né? O meu humor ficou como orvalho que se seca pelo calor. No verso 4. E o castigo divino. O salmista diz, noite e dia a tua mão pesava sobre mim. Os delitos, as culpas, os pecados, eles nos colocam sujeitos a alguma punição. Às vezes ofendemos uma pessoa e depois nós queremos um
contato com aquela pessoa, precisamos, e a gente não tem porque a gente ofendeu aquela pessoa. E a pessoa não chega mais perto da gente. Qual é a solução para o pecado? O pecado pode ser perdoado. A solução do pecado é descrita de várias maneiras. Aqui está falando da solução, né? Ela é descrita como perdão, é uma solução. Tá? Ofendi uma pessoa e depois eu peço perdão, ela me perdoa e esse problema está resolvido. A remoção do pecado é o afastamento legal da culpa e o pecado pode ser coberto ou apagado. São maneiras de dizer como é que a gente pode resolver o problema da culpa e o problema da vergonha quando nós erramos. Então, essa vergonha, essa culpa, ela pode ser perdoada, ela pode ser removida, ela pode ser coberta e ela pode ser apagada. Então, há vários modos de solução. Vários modos de solução. O retorno da justiça. A dinâmica do erro e do acerto obedece ao princípio da ofensa e da retribuição, ou do perdão. A ofensa é o que nós praticamos contra o outro e, historicamente, toda ofensa deveria receber uma retribuição. Então, na lei de Moisés estava assim: eu quebrei a perna da ovelha do meu vizinho. Isso é ofensa. Merece retribuição. É a vingança. Então, todo israelita tinha o direito de se vingar. Olho por olho, dente por dente, o direito de vingança. A lei de talião. Você fez uma coisa e tem essa retribuição. Quando eu era criança, tinha umas pessoas espíritas que falavam muito da lei do retorno. Quer dizer, o mal retorna. O mal, praticou o mal e há um retorno. Então, é sempre um retorno. Isso está mais ou menos na lei de Moisés, né? Que erra e há a consequência. Havendo ofensa, possivelmente haverá retorno, ou a vingança, ou a retribuição. O perdão é a ausência da retribuição. Eu ofendi o pastor Edson e não há retribuição, não pago nada por isso. Apesar de eu tê-lo ofendido, não há o retorno pela ofensa. Certo? Então, nesse caso, depende da pessoa ofendida. Nós ofendemos a esposa e ela não nos cobra, ela não se vinga. Às vezes se vinga, às vezes não se vinga. Se eu maltrato uma pessoa e a pessoa se vinga, é justo. Porque a vingança é um retorno, é a volta da ofensa. Então, na lei de Moisés, toda ofensa merecia um retorno. Merecia um retorno. E a pessoa que se vingava, ela era tolerada e todo mundo dava razão a ela, porque ela se vingou. Esse é um princípio fundamental. Ofensa, vingança. Pecado, pagamento. Erro, cobrança. Então, essa é uma lei da existência do universo. Há um caminho certo e um caminho errado. Caminho certo, sucesso. Caminho errado, insucesso. Então, um jovem que segue o caminho, estuda, procura aprender uma profissão, procura trabalhar. Na meia-idade, ele será uma pessoa bem-sucedida. Agora, ele foge da escola, vai usar maconha, vai se meter com roubo. Com 40 anos, possivelmente já terá morrido. Ele receberá o troco, o retorno. Então, o salmista admite que nós estamos sujeitos a receber a vingança. E quando Deus pune, ele pode fazer isso porque a Bíblia diz
minha é a vingança. Então, toda ofensa contra Deus pode implicar numa vingança ou não. Deus, ele é sábio, e é bondoso e é poderoso. O marido dos nossos pecados não vem vingança. Ele sabe que fez besteira e espera acontecer uma coisa muito ruim, isso não acontece. Né? Ou um filho, eu me lembro quando eu era criança, meu pai às vezes castigava a gente. E muitas vezes eu e meu irmão fazíamos alguma coisa errada e ficava esperando a sua. E não vinha. Né? Eu acho que Deus também faz isso, né? A gente faz uma besteira e tudo indica que vai haver uma recompensa, uma ofensa, e não acontece nada de mal. A gente, uma vez uma pessoa estava falando de perdão, né? Estávamos falando de perdão. E uma pessoa dizendo assim, que a pessoa tem que pedir perdão. O marido ofereceu à esposa: você não pediu perdão, você tem que pedir perdão. Se você não pedir perdão, eu não te perdoo. Né? Mas Deus não é assim. Sabe por quê? Porque se o nosso perdão, se o perdão de Deus para nós dependesse da gente pedir, a gente estava mal, porque na maioria das vezes a gente nem sabe, nem se lembra e esqueceu. Então, a maior parte do perdão de Deus para nós não é porque a gente foi vivo, foi esperto e pediu perdão. O perdão não é a resposta a um ato de esperteza, é um ato de amor. Porque mesmo aquele que não é esperto para pedir perdão, é perdoado. Se Deus quiser fazer isso, ele faz. Não vou dizer que vai acontecer sempre. Mas essa é a razão por que nós somos, como diz o Salmista 103, não nos tratou segundo os nossos pecados. Salmo 103. Eu aprendi quando menino. Esse salmo, na escola bíblica de férias, a tarefa dos meninos era decorar o Salmo 103. Ela diz assim: não nos tratou segundo os nossos pecados. Como você não trata o seu marido segundo os erros dele? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Você não trata de acordo com os erros dele, porque pelos erros dele, ele poderia ficar uma semana sem almoço, sem janta e sem uma palavra. Mas não é assim. Então, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Bom, então eu estou dizendo que existe a lei do retorno, a lei da vingança, do castigo, mas se Deus quiser, ele usa outro método, que é o método da graça. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo a nossa iniquidade. Aqui temos dois princípios para a confissão. A confissão deve ser consequência de uma tomada de decisão. Quer dizer, não pode ser uma coisa aleatória. Por exemplo, o filho pródigo, ele estava longe do pai, tinha pecado contra o pai, tinha cometido grandes erros contra o pai, e ele poderia ser morto. E um dia ele, no sofrimento, ele tomou uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Às vezes, a gente não resolve um problema porque falta decisão. E Deus é bondoso, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Então esse é um padrão. Por quê? Existe ofensa, tudo bem. E a vingança? Pode haver ou não, depende do coração daquele que foi ofendido. Entendeu? Em todas as circunstâncias. É como eu falei. Violei os princípios que meu pai colocou. Desobedeci o meu pai. Pode haver retribuição? Pode. Mas também pode não haver. Nós devemos sempre confiar em Deus, que Ele sempre vai ser bondoso e misericordioso para conosco. A oração do salmista é feita com base no amor de Deus. Não é feita com base nos recursos humanos. Essa oração é feita com base no amor de Deus. E a confissão precisa ser feita no tempo oportuno. Antigamente era comum, as pessoas sempre morriam em casa. E era comum, quando uma pessoa estava na cama, e os mais experientes sabiam que aquela pessoa ia morrer. Os mais idosos, o padre já via que era final de morte. Então,
as pessoas, os filhos, iam visitar o pai que está no leito de morte. Sabe para quê? Para pedir perdão. E o pai pedir perdão. A última coisa que as pessoas faziam na família era aquele que vai morrer pede perdão pelo que cometeu. E aquele que foi ofendido, perdoa. Então isso era a cena de uma casa onde tinha um idoso nos últimos dias, nos últimos momentos, e havia pedido. E o salmista diz: faça isso enquanto é possível. O profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, eu já contei para os irmãos, foi muito interessante. Eu estava pregando aqui e havia um irmão sentado lá atrás, onde está aquele jovem de azul. Estava sentado lá. No meio do sermão, ele levantou, saiu, pegou o celular e foi lá para fora. Até achei aquela pouca falta de reverência, né? No final, ele falou: pastor, eu saí no meio do sermão porque eu precisava pedir perdão à minha esposa. Então eu saí e fui para o celular e falei com ela e pedi perdão a ela. Agora é a hora. Se há algum problema de mau relacionamento, o salmista diz: enquanto se pode achar, enquanto é tempo. Porque às vezes a gente não tem oportunidade, né? Muitas vezes o tempo passa. Então uma das coisas que se fazer é isso. Os filhos vão pedir perdão aos pais, ao pai, ao avô, né? Aquela pessoa que vai morrer pede perdão pela mãe. E aquela pessoa que morreu morre sem mágoa. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu nunca morri, mas eu acho que morrer com mágoa deve ser horrível. Morrer com o coração cheio de mágoa, né? Se sentindo ofendido, maltratado, desrespeitado, isso deve ser muito ruim. Mas se foi tudo sereno, todas as culpas, todas as mágoas, todos os mal-estares, a pessoa tem um momento de transformação, a mudança, o desfecho. Bem, então nós sabemos que na hora da morte é muito importante se a gente perdoou ou se foi perdoado. Ou na velhice mesmo, não precisa. Eu fico vasculhando a minha vida para ver se eu tenho que pedir perdão a alguma coisa, a Irene, ou a um dos filhos, ou a Iracema. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais a gente pensa: bom, vou ficar esperto, né? De repente sou pego de surpresa e eu não pedi perdão. Pois bem, os benefícios da confissão. O perdão como solução da culpa. Então, eu vou falar, a culpa é uma coisa dolorosa. O perdão é sempre uma iniciativa divina. É Ele quem perdoa. É o ofendido que perdoa. O versículo 7 fala da cura das angústias por causa do perdão. Fala da restauração da alegria. É sempre bom, né? Quando o casal está brigado, aí eles se reconciliam, aí ficam alegres, vão sair para comer uma pizza. É outra coisa. Né? Não sei se você já teve uma experiência dessa, mas você já teve, sabe que é outra coisa. Aquela mágoa, aquela tristeza, você perdoou, foi perdoado. E o humor, O salmista diz assim: enquanto eu deixei o problema sem resolver, o meu humor é o que faz você ficar triste ou alegre. O meu humor se tornou como um orvalho que secou. Aí ele diz: eu resolvi o problema, agora eu estou cheio de alegria. Isso é coisa muito bonita, né? E a segurança em Deus. O salmista diz nos versículos 7 e 10 que a gente se sente muito mais seguro quando não está carregado de culpa. A gente se sente muito mais tranquilo, sente muito mais segurança quando nosso coração está limpo, sabendo que a nossa ofensa foi resolvida, foi restaurada. Finalmente, há uma prevenção para a culpa. A instrução sobre os caminhos de Deus. Olha bem, a culpa é consequência de ofensa. A ofensa é violação de caminhos estabelecidos.
Se eu estabeleci, digamos, se o pastor estabeleceu para mim, eu vou à casa dele, ele estabelece, eu não piso aqui, não piso ali, não posso quebrar o vaso da irmã. Está estabelecido. Né? Agora, se eu quebrei o vaso, onde está a planta da irmã, eu violei um princípio. Eu não posso quebrar o vaso, eu não posso quebrar a planta dela. Aí eu violei aquele princípio. Por isso, assim, nós precisamos saber quais são os caminhos. Porque, de repente, aquele vaso é um vaso que ela está para jogar fora. Aí não é proibição quebrar. Então, a Bíblia mostra caminhos. E a gente só tem culpa quando viola caminhos. Normas, princípios. Na empresa, por exemplo. Ninguém vai ser acusado de nada se não violou nenhuma norma da empresa. Não há acusação. Agora, violou uma norma, vai ter acusação. E culpa e vingança. Entendeu? Culpa e vingança. Então, existe aqui, no final, uma admoestação, quer dizer, uma recomendação. A gente não usa muito disso, mas a gente precisa recomendar mais. Onde estivermos, olha, não faz isso não, faz aquilo. A gente às vezes vê uma pessoa fazendo uma coisa, ninguém fala nada. Né? Nós deixamos, não recomendamos. Se nós conhecemos a pessoa, temos intimidade, temos acesso a essa pessoa, podemos dizer para ela. Não vamos sair querendo repreender um bandido na rua. Isso não. Mas às vezes é um filho, às vezes é um neto. É a instrução de Deus, é os caminhos, mostrar. A gente, hein, pastor? Queria aproveitar para falar. A gente tem 40 meninos que vêm aqui. Temos que apontar para eles o caminho da vida correta e justa. Mostrar para eles que o vício, a droga, a maconha levam para a morte. Que o álcool leva para a morte. Temos que mostrar o caminho. Porque depois disso, mas nunca me disseram que álcool dava cirrose. Nunca me disseram que o crack destruía o coração. Esses 2 jovens que nós perdemos aqui, os 2 deram no laudo médico, no relatório médico, coração destruído, artéria destruída pelo crack. Mas eles não sabem disso. E o salmista fala, não, vamos mostrar o caminho, vamos mostrar. Porque se não sabem o caminho, não podem evitar o erro. Por isso, irmão, a melhor instituição de uma comunidade é onde se ensina os caminhos de Deus. É a igreja. Eu acho que nós devíamos amar muito mais a igreja, valorizar muito mais, propagar muito mais, fazer propaganda, porque é o melhor lugar onde alguém pode aprender a vida de sucesso. Falei para os irmãos várias vezes, todos os meus colegas da adolescência que não aceitaram Jesus já morreram. Gente foi presa, gente foi assassinada, e procurando aqueles, não acha ninguém. E não é de agora não, há mais de 20 anos, quando meu irmão era vivo, que eu costumava conversar com ele e perguntar, e aquele fulano de tal? Ah, fulano de tal foi assassinado numa briga. E o fulano de tal? E o Elcio? E o Dimas? Esse aqui morreu no hospital com cirrose hepática, ele se tornou alcoólatra. Eu mesmo atendi, quando estava me formando em medicina, quando eu estava fazendo estágio, eu fui ver os pacientes e entre os pacientes estavam lá, Dilson. Caramba, Dilson, você! Eu estava lá de plantonista. E ele falou, estou aqui. Estava lá o prontuário, barriga desse tamanho, cheia d'água, com cirrose hepática. Quando eu saí do grupo para ir para a igreja, eles continuaram. O Dilson foi o que continuou no álcool. E ele morreu naquele hospital. Então, porque alguém me disse, o caminho é esse. Não é o que o Moisés falou, esse é o caminho, por aí. Então, o erro, o pecado, é violação do caminho. É isso. Então, os caminhos têm que ser apontados.
Os caminhos têm que ser mostrados. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus falou para o povo, através de Moisés, que o povo reclamou de pão. Porque eles comiam maná, eles não gostavam. Maná não era gostoso, ninguém gostou. Codorna, comer codorna todo dia, durante 30, 40 anos. E Deus falou para Moisés: eu não vos dei pão, mas vos dei a minha palavra. Palavra. Você pode comer, não está gostando da comida. Tudo bem, essa comida que eu te dei você não gosta, mas estou te dando a palavra, estou te dando o caminho. É por aqui. Você não vai morrer por falta de uma picanha, que o nosso presidente acha que todo mundo pode comer. Não, tipo, o boi tinha que ser só picanha, para todo mundo comer, né? Em vez de só um pedacinho, tem mais de 1,5 kg de picanha em cada boi. Enfim. Pois bem, isso não tem nada a ver. O caminho é esse. Deus não vos deu a comida gostosa, mas ensinou a viver. Eu disse para os irmãos várias vezes que eu reflito muito sobre os governos, como o mundo é governado, como a política. Os reis, quando surgiram os líderes políticos, que os povos primitivos tinham um cacique lá e tal, quando se institucionalizou a política, escolheram um rei, e o rei escolheu conselheiros. Aí está, o judiciário, o executivo, aí está o escolhido. Então, quando isso aconteceu, Deus falou para o rei. O rei tem duas funções: proteger o povo da fome e da guerra, e ensinar ao povo a viver. Você não acha que eu acredito que nós vamos sair bem? Não vamos, porque não sabemos viver. Nós recebemos socorro, o rei protege da guerra e da fome, mas não protege da insensatez. Protege. E não é aqui só, em todo lugar do mundo. Em muitos lugares do mundo, pessoas morreram de doenças porque não querem. Então, aqui o final termina com isso. É instrução sobre os caminhos de Deus e admoestação criteriosa. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos ajude a superar as ciladas do mal que são armadas a cada dia. Para você, para mim, para os nossos filhos, para os jovens, para os velhos. Eu atendi um senhor de 56 anos, doente de crack. Eu falei, mas, não, tem uns 2 anos que eu uso crack. Peraí, quem usa crack são adolescentes perdidos. Não um senhor de idade, pai de família, empregado. Faltou juízo. Agora está todo doente, todo detonado. Vai para a medicina, vai para a saúde pública, e quem quiser que aguente. Pois é. Que Deus nos abençoe, perdoe os nossos pecados, nos dê sabedoria, nos ajude também a perdoar. Amém?